Há pouquíssimo tempo estreou no Amazon Prime a série de animação chamada Invencível. Mas será que essa série é boa mesmo? Será que vale a pena você reservar um tempinho para conferir essa animação chamada Invencível? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Jefferson, estamos aqui em mais um vídeo e dessa vez, galera, para falar dessa animação que saiu e que causou aí movimentação na internet chamada Invencível, essa série aí que estreou no Amazon Prime. Mas antes, galera, já vou pedir para vocês deixarem aquele like porque fortalece e ajuda demais o canal. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem também, porque vocês se inscrevendo, além de vocês sempre se manterem informados com os vídeos que estão saindo aqui sobre HQs, vocês também estarão ajudando o canal demais. A série de animação O Invencível estreou no Amazon Prime logo com seus primeiros 4 episódios. E essa semana saiu o 5º episódio. Galera, primeiramente eu vou contar aqui um pouco sobre a sinopse, dessa animação, para depois falar com mais detalhes de alguns pontos. Não se preocupe que não terá nenhum spoiler nesse vídeo. O Invencível, ele vai contar a história do Mark. O Mark, ele é filho de um alienígena, o pai dele veio aqui para a Terra, e o pai dele é o Omni-Man. Ele é como se fosse o Superman. Ele tem todos os poderes do Superman e ele é um cara super, assim, aparenta ser um cara super correto, super direito, tudo bem regrado. E ele meio que quer ensinar o Mark a como ser um super-herói. E o Mark tem toda aquela pressão, porque ele também quer ser um super-herói. Desde que ele se entende por gente, ele tem essa vontade. E ele quer não só superar as próprias expectativas dele, como também a do pai. E o pai dele é um cara bem rígido, e a gente vê ali o Mark, ele tentando superar as expectativas do pai, treinando com o pai dele. O pai dele realmente em alguns momentos é um cara bem chato, fica forçando e querendo que ele meio que seja uma cópia dele mesmo. E o interessante também é ver o que a gente já viu em alguns aí filmes e adaptações de super-heróis, que é ele lidando com os poderes, ele descobrindo, quando ele começa os poderes a aparecer, ele lidando com isso no dia a dia. A gente também vê um pouquinho do Mark no colégio, então ele lidando com toda aquela questão adolescente ali no colégio e com esse a mais que agora que é ter poderes. A gente também vê tem toda uma trama ali por trás. No começo parece ser tudo bem simples e algo um pouco mais do comum, mas a gente vê que por trás tem toda ali uma trama que ninguém entende muito bem e que vai se desenvolvendo com o passar dos episódios, e que o Mark, sem querer, sem nem perceber, ele está envolvido e que em algum momento ele vai ter que resolver aquilo, vai ter que realmente confrontar. Ele ainda não consegue ver nos primeiros episódios, aquilo ali tudo ainda está sendo formado, nem a gente entende. Então a série é um pouco mais aprofundada. E tem muita gente dizendo aí, galera, que é algo bem diferentão, que é algo realmente muito diferente do que a gente já viu aí no cinema, nas séries e nos quadrinhos e também nas animações. Galera, primeiro que a animação ela lembra muito aquela de X-Men Evolution. E segundo, é que uma coisa que eu percebi que é um clichê que existe em muito dessas obras que tem super-heróis que abordam esse tema, que são os vilões fúteis. Ou seja, tá aqui o episódio correndo normalmente e de repente aparece um vilão para destruir um prédio, para destruir a cidade, sem motivo algum. Só para ter realmente ação ali naquele episódio. Então, em Invencível acontece muito isso, e esse tipo de coisa é algo que pra mim me incomoda bastante. Eu acho muito paia. Eu acho bastante interessante quando o vilão é bem trabalhado. E nessa série aí de animação que a gente tá vendo, ela realmente é muito clichê, porque são vários vilões aparecendo em vários episódios e é tudo sem motivo, a gente não vê uma motivação. E também tem um episódio que tem várias vezes uma invasão alienígena. No começo foi engraçado, mas a gente vê que no final acaba sendo algo fútil do mesmo jeito. Mas a animação ela também tem alguns pontos bastante interessantes. Primeiro que o primeiro episódio ele já termina com um plot twist bem interessante. Eu não imaginava esse tipo de coisa, mas ela também não é algo surpreendente. Para muitas pessoas foram, mas para mim não foi, porque o plot twist ele envolve ali alguns personagens que, por ser o primeiro episódio, ele ainda não caiu aí no gosto de quem está assistindo. Não são personagens que tenham muito carisma. Então quando aquele tipo de coisa acontece, você fica só olhando ali e pensando,
entendi. Eu já vi outras animações que trabalharam esse tipo de plot twist, mas um pouquinho mais à frente, e realmente foi surpreendente. E existe uma diferença dos quadrinhos, porque existem sim os quadrinhos para a série de animação, porque isso nos quadrinhos acontece depois de um tempo. Então quando você tá lendo os quadrinhos e você se depara com esse plot twist, esse acontecimento assim, realmente muito importante para a história, você realmente fica surpreso, você realmente fica tipo, uau, isso realmente é bem diferente do que eu já vi em outras produções aí que envolvam heróis. Só que no desenho, né, na animação do Amazon Prime, isso acontece no primeiro episódio, então pra mim não interferiu muito, porque não me chocou bastante, assim, foi realmente algo, ok, quero só entender o que está acontecendo. E esse mistério ele vai se perdurando ao longo dos episódios, e isso é muito interessante, porque o Mark, como eu disse, ele não está por dentro, não está entendendo o que está acontecendo, e em algum momento ele vai ter que, né, se deparar com aquilo, então isso é algo bastante interessante. Outra coisa bastante interessante que eu também percebi, que realmente é muito legal ver, é que não é porque você tem superpoderes que você ou é vilão ou você é super-herói. Você pode ser alguém ali do meio termo, alguém que nem tá de um lado nem do outro. É o que a gente vê muito na série de animação Invencível, que são heróis que na verdade eles estão mais para famosos. Vamos botar um exemplo aqui, são tipo youtubers. Eles são verdadeiras celebridades, eles sempre estão ali no holofote, então a gente percebe que tem muita gente fazendo bem, mas não porque realmente tem um coração bom ou esse tipo de coisa, mas sim porque eles querem estar na mídia. Então a gente vê super-heróis muito babacas, realmente pessoas assim bem otárias mesmo, e ali a convivência entre os super-heróis é algo complicado, e esse tipo de coisa eu nunca vi realmente. Eu tenho que tirar o chapéu para dizer que eu nunca vi nada desse tipo de coisa em qualquer tipo de produção que envolva aí super-heróis, galera. Então, ver tudo isso acontecendo é muito interessante, eu achei muito maneiro. Também é muito maneiro ver essa relação do Mark com o Omni-Man, que é com o Invencível e o pai dele. Porque o pai dele é um cara realmente super bem sucedido, é tipo o super-herói a ser seguido, é a inspiração de muita gente. E a gente vê que o Mark tem muito medo de ficar ali na sombra do pai dele. Ele fica meio que tentando não ficar, né? E se preocupando também, porque ele quer ao mesmo tempo seguir os passos do pai. A gente vê esse dilema aí na cabeça dele. Então, galera, sim, essa animação é muito maneira, vale a pena, mas eu diria que com o passar do tempo ela vai melhorar. Esses 5 primeiros episódios, eles são episódios mais introdutórios ali na história, então eles são interessantes, mas nem tanto. Algumas coisas que vão acontecer nos episódios aqui são bem maneiras, mas no geral, assim, o episódio todo tem muitas coisas que eu diria que são até irrelevantes, mas as coisas vão sendo trabalhadas aí com o passar do tempo. Esses episódios ainda não chegaram no Amazon Prime, mas quando chegar, realmente vai valer a pena assistir, porque nos quadrinhos é bem diferente. A gente vê que o design de alguns personagens são diferentes, mas a história também. Não é que tem uma mudança drástica na história, mas a forma que ela é contada é diferente. Às vezes um acontecimento que é bem demorado nos quadrinhos acontece muito rápido na animação, e isso funciona muito bem, mas às vezes um acontecimento que é muito rápido na animação é mais demorado nos quadrinhos e também funciona muito bem. Então tem os seus lados positivos e negativos. Eu acho que vale a pena sim conferir tanto a HQ como a animação, porque elas são semelhantes, mas não são idênticas. Porque até assim o momento em que alguns dos acontecimentos eles vão acontecendo na animação são diferentes dos quadrinhos. Então, como eu disse anteriormente, quando você vai ler o quadrinho, você às vezes fica muito mais surpreso com aquilo ali, porque aquilo foi feito de forma bem linear. E quando você vai assistir a animação, você também acha que aquilo ali está acontecendo de forma bem linear, mas aquilo ali acaba não te pegando muito. Você só percebe o motivo disso quando você vai dar uma conferida nos quadrinhos. Galera, os quadrinhos, viu, são muito bons. Tem 144 volumes, galera, então não é coisa pouca não. E o criador desse quadrinho, né, Invencível, é o mesmo que criou The Walking Dead, então realmente é algo para se olhar, para se atentar, galera. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, porque fortalece, ajuda demais. E se você ficou até aqui, vou pedir para você se inscrever para me ajudar a chegar aos 300 inscritos.
Galera, eu também estou pensando em trazer aqui que eu tenho um quadro que é chamado História Contada, em que eu conto toda a história de um quadrinho. Eu estou pensando em trazer aí a história do Invencível, porque aqui no Brasil só foi lançado até o 4º volume. Então tem muita gente que quer ler, mas não sabe onde encontrar. Então eu estou pensando em trazer aí. E, galera, tem 144 volumes. Se vocês quiserem, eu posso fazer 144 vídeos. É coisa que não acaba mais, galera. Mas vocês que decidem aí. Então eu vou pedir aí pra vocês deixarem aquele like. Quanto mais like esse vídeo tiver, eu vou saber que vocês estão afim. É isso aí, até a próxima. Valeu!